Seja muito bem-vindo ao On News Entrevista 2022. Principais notícias do mercado imobiliário. O mercado da construção deve fechar O aumento da taxa de juros. e a indústria dos materiais de nosso case de mobilidade urbana. Seja bem-vindo a mais uma edição do On News. Nas últimas semanas, a gente falou um pouco sobre as perspectivas para o mercado imobiliário neste ano. Afinal, estamos vivendo um momento de muitos acontecimentos importantes. A taxa Selic chegando a 10,75% ao ano. A pandemia mais controlada. E eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas no momento em que estamos gravando, a Rússia está invadindo o território ucraniano. Isso tudo acontecendo e nós ainda estamos em março. Além disso, 2022 também é ano de eleições e Copa do Mundo. Vocês têm alguma dúvida de que podemos nos surpreender mais ainda? Em um cenário tão imprevisível assim, será que a gente consegue encontrar algumas respostas nos dados? Se esse for realmente o caminho das pedras, hoje nós vamos falar com um especialista que tem muito a nos oferecer nesse sentido. E o primeiro convidado do On News Entrevista é Marcos Araújo, ele que é o mago do mercado imobiliário, fundador e CEO da empresa Data Store, que é uma empresa de pesquisa para o segmento, e também autor do livro Meu Imóvel, Meu Mundo. Marcos, um prazer enorme te receber por aqui, bem-vindo ao On News. Imagina, Ellen, eu fico muito honrado de poder participar com vocês. Estrear, abrir as portas pra gente aqui. Abrir as portas nesse novo caminho aí que vocês estão tomando, né? E quero contribuir muito, estou louco para poder desenvolver os assuntos e a gente poder informar o mercado e deixar as pessoas bem tranquilas com relação às oportunidades de 2022. Perfeito. Bom, a gente começa esse 2022 com muita coisa acontecendo, né, Marcos? Pandemia está mais controlada, Selic subindo, guerra, né? Quem imaginou que a gente chegaria em algo dessa magnitude? Vou começar com aquela pergunta que todo mundo quer saber, né? Qual que é a sua opinião? O que você acha que, com todos esses rebuliços aí acontecendo no ano, o que a gente pode esperar do mercado imobiliário para 2022? Bom, na virada do ano, né, ali logo 2021 para 2022, eu fiz um post falando assim para as pessoas, olha, não existe nenhum ano igual ao outro, tá? Então não use as mesmas fórmulas, porque não é bem assim. Tudo aquilo que funcionou para 2020 ficou em 2020, funcionou para 2021 ficou em 2021. Isso antes da virada do ano, né? Então logo a gente tomou aquele susto na viradinha do ano, né, com a nova cepa, né, a Omicron, que agora realmente está mais controlada, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Tomamos um susto e ali já ficou muito claro, né, a gente não pode se basear muito em fórmulas no mercado imobiliário, porque é um mercado muito dinâmico, se movimenta de forma muito rápida. E agora temos um conflito em escala realmente, né, considerável e que tem as suas influências. Então assim, nós estamos vindo de uma crescente da demanda imobiliária que não é somente baseada no bolso das pessoas, tá? A primeira coisa é essa. A demanda imobiliária, na verdade, ela nasce na vida das pessoas, nos ciclos da vida, né? Então, existe um momento em que você está com seus pais e para onde eles te levarem está tudo certo, né? Se bem que hoje em dia as crianças já opinam bastante, né? Não quero morar aqui, quero morar ali. É diferente. Exato. Mas a partir do momento em que você decide, né, isso está muito ligado aos ciclos da vida. Então, existem ciclos que já vêm sendo plantados e desenvolvidos em comportamentos desde a virada do século, que na verdade eclodiriam ao longo dessa década. Isso já estava tudo previsto para acontecer. São fenômenos demográficos, novos comportamentos e que provocam o mercado imobiliário, né? Uma mudança de geração, né? Que não quer mais, talvez, aquele imóvel grande, que é uma coisa mais simples, mais prática, que tem muito a ver com o nosso conceito até aqui. Ou que os pais compraram 3, 4 imóveis ao longo da vida, né? Então, imagina alguém que é filho único, em que os pais compraram um imóvel na cidade, um imóvel na praia, um imóvel no campo e uma sala comercial para desenvolver o seu trabalho. Bom, filho único, né? Tem um pet, ele vai comprar o quê e para quê? Na verdade, talvez o primeiro ensaio dele de residência seja uma locação e não uma compra. Né? Ele pode experimentar, ela pode experimentar. Então, esses formatos todos mudam e isso provoca o mercado imobiliário e criam ondas de demanda muito fortes e muito consolidadas, de tal forma que, independente desses fenômenos que a gente observou
como o Covid e mesmo o conflito, né, que está acontecendo agora, tudo isso já iria acontecer. Então, a demanda imobiliária, ela é muito consistente, ela é muito vigorosa, porque ela está baseada nas mudanças geracionais. Perfeito. Né? Então, esses fenômenos, eles vêm, a gente tem que se dedicar a entendê-los, né? Porque eles afetam o mercado imobiliário, mas não afetam a demanda imobiliária. Ela já nasceu, ela já está aí, ela vem desde 1985, entendeu? Os millennials são de 85, já nasceram, já mudaram o mundo, querem mudar mais ainda, e isso, na verdade, independe de um fenômeno específico ou outro. Tá. Né? Então, isso não afeta a nossa demanda imobiliária. Nossa viradinha de ano ali, medido pela Data Store, que completa agora, para você ter uma ideia, 762 bilhões de reais em produtos imobiliários pesquisados em todo o Brasil, ao longo dos 27 anos. Sim. Só no segundo semestre do ano passado foram 62 bilhões de reais em produtos testados. Tivemos uma amostragem de 25 mil entrevistas e fechamos o ano com o número de 15,6 milhões de famílias interessadas em adquirir um imóvel no Brasil nos próximos 2 anos. Qual que seria o percentual disso de representatividade em relação à população? 30,76% a partir de um salário mínimo e meio, tá? Que são aí aproximadamente 81% da população. Então tem o imóvel popular e tem a super cobertura ultra sofisticada no melhor bairro da cidade que você escolher. O range é muito grande. Aí. É a demanda imobiliária brasileira. Ô Marcos, tem essa questão, né, da demanda, enfim, isso existe, mas tem a questão da Selic, né? Tem muita gente fazendo essa pergunta para nós a todo momento. Quando a gente vai para uma Selic de 2 dígitos, 10,75% é que a gente tem, né, na última aprovação do Copom, isso impacta o mercado? Como é que existe uma saída pela tangente? Como é que fica? Vamos lá. Então, a questão da Selic realmente é uma variável que se impõe ao mercado imobiliário, porque o mercado imobiliário é muito entrelaçado com o mercado financeiro. Muito, né? Extremamente entrelaçado. Sim. Ou seja, para a gente alcançar uma escala de demanda de 15,6 milhões de famílias, a gente precisa realmente de uma parceria com o mercado financeiro. Então, essa demanda, ela é a maior do século XXI e talvez a maior da história. São 30,76%. Então, a primeira coisa que a gente tem é um retorno para uma Selic de 10,75%, que aconteceu pela última vez em 2017. Não faz tanto tempo assim. Não faz tanto tempo assim. Só que em 2017 nós estamos saindo de uma crise institucional muito forte. Impeachment. Né? Impeachment, 2016. Né? Nós tínhamos ali uma intenção de compras que chegava a 25%. Num país que tinha 207 milhões de habitantes em 2017. Perfeito. Na Selic 10,25%. E agora? Nós temos 214 milhões de habitantes, estamos chegando a 215, né? E nós temos 30,76. Então, só para você ter uma ideia da ordem de grandeza, hoje nós estamos falando de 15,6 milhões de famílias contra 9,4 milhões de famílias. Então, é uma diferença muito grande. Então, de uma certa forma, a Selic, ela até regula o mercado. Ela até regula. E tem a questão dos juros reais também, né? Porque muita gente vai se embasar na Selic, mas a gente está falando de juros reais na casa de 6,4. Então tem um gap aí. Isso. E principalmente para, primeiro, os bons cadastros, os bons tomadores de crédito têm taxas muito mais acessíveis. Né? Também temos essa variável. Mas, de fato, a diferença é muito grande. E o medidor de velocidade, quando eu falo de intenção de compra para os próximos 24 meses, eu estou falando de demanda imobiliária que nasce nos ciclos da vida. Agora, a velocidade é medida pela intenção de compra dos próximos 12 meses. Ok. Que essa está em 54%, 55% dos compradores de até 2 anos. Ou seja, ainda mais de 50%. É como se para cada 10 compradores dos próximos 2 anos, nós tivéssemos 5 a 6 querendo comprar em até 1 ano, que seria 2022. Então, isso vem da onde, né? De onde vem isso? Primeiro, vem das pessoas que se adaptaram ao trabalho digital, certo? Sim. Temos inflação nos novo combustíveis. Normal. É verdade, temos inflação nos combustíveis, sabe por quê? Porque várias pessoas que aderiram ao trabalho digital não usam mais o combustível. E quem precisa usar acaba pagando por esse outro grupo que não usa. Tá. É um fenômeno que não é só brasileiro, é no mundo inteiro. Né? Eu sou uma dessas pessoas, eu tirei o carro da minha vida, entendeu? Meu trabalho é todo online. Vim aqui hoje te visitar para a gente gravar. Né? Então, tudo isso então provoca nessa demanda imobiliária um grupo muito consistente de pessoas que tem o seu custo de vida, na verdade, muito bem equilibrado
e, de uma certa forma, com essas ferramentas digitais, estão literalmente levando vantagem, tá? Ou seja, se adaptaram muito bem ao novo mundo. Essas pessoas querem melhorar as suas moradias. Então a demanda imobiliária está exatamente aí. E o imóvel para investimento, que a gente sabe que é um pouco mais da nossa pegada aqui, focada na locação, né, na questão das pessoas que olham para esse mercado como uma fonte de renda, como uma diversificação de carteira. A gente pode continuar com um olhar positivo também sobre esse mercado? Vamos lá, então aí vem o dado, que é importantíssimo. Esse é um dos dados mais importantes que a gente tem para apresentar para esse ano, tá? Que é o seguinte, no início da pandemia, em março de 2020, nós tínhamos 32% da nossa demanda imobiliária, que era de 12,4 milhões de famílias, para você ter uma ideia, né? Isso está em matéria do broadcast do Estadão em abril de 2020. Tá. Eram 32% das pessoas com um perfil investidor. Tá? Hoje nós estamos com 40%. Então nós tivemos um aumento de 8% ao longo dos últimos 2 anos, durante a pandemia, quando o produto imobiliário se apresentou novamente aos investidores que vinham do mercado financeiro com a cultura de investimento muito boa e começaram a ver que existia oportunidade não para ganho com revenda, mas para ganhos com locação. Renda passiva de longo prazo. Renda passiva de longo prazo. Tá. E junta-se a isso um movimento da vida, que são as pessoas com mais 60, concentrando a renda a partir de agora até 2050, tá? Com uma característica, eles não têm muitos filhos e netos para arcarem com algumas necessidades na idade mais avançada. Então eles estão formando carteira própria de imóveis para terem essa oportunidade de eles mesmos arcarem com as suas necessidades após os 75. Legal. E o que acontece também com todos esses, né, conflitos que estão aí no mundo é que o mercado financeiro acaba ficando um pouco mais volátil. Então, o público conservador, ele acaba vindo mais para cá também, né? Isso. Nós não temos, na nossa série, a gente mede o mercado imobiliário desde 1994, em escala nacional, desde 2007, né? Com um volume muito grande de informações. A gente não tem um conflito na escala que nós temos agora dentro da nossa base de dados. Tá. Mas o que a gente já esperava esse ano é que essa base de investidores, mesmo antes dessa notícia da questão do conflito na Europa, enfim, mas na a própria questão da pandemia, enfim, né? As eleições, exato. Tudo isso Copa já do trazia. Mundo, que tem também, impacta o mercado do Brasil, acreditem ou não, né? Então, isso já trazia o investidor, já traria o investidor para o mercado imobiliário numa ordem acima dos 40%, Tá. que é o que a gente tem hoje. Isso já era esperado. Eu acredito muito que conflitos como esse que nós estamos vivendo atraem mais ainda, né? Porque o que a gente observa nos grandes conflitos, no capítulo triste que a gente teve da Segunda Guerra Mundial, na nossa história, é que endereços importantes do mundo foram bombardeados, né? Paris, por exemplo, né? Londres, e esses endereços hoje são os mais valiosos do mundo, né? Então, isso significa que o imóvel pode até ser destruído por um conflito, por um armamento, por enfim, um míssil, mas o endereço não. Sabe por quê? Porque o endereço é raro. A superfície da Terra é delimitada e a quantidade de pessoas no planeta está chegando a 8 bilhões de pessoas. Então, os endereços não deixam de valorizar nunca. Agora me fala uma coisa, você chegou de Dubai essa semana, que eu tô sabendo, né? Segunda-feira voltou aí. Como é que foi essa experiência, esse convite que você recebeu para ir para lá, né? Me conta um pouquinho. E eu queria saber se tem alguma... Eu morei 3 anos em Dubai, então modéstia à parte, conheço um pouquinho. É um lugar que dita tendências, que traz muitas novidades para o mercado. Tem alguma coisa de lá que a gente pode pensar em replicar no mercado do Brasil? Vamos lá. Eu acredito que, assim, o que mais me chamou a atenção é a capacidade que eles têm de planejar a médio e longo prazo, né? Então, isso realmente me chamou a atenção, porque as grandes cidades, os grandes endereços do mundo, de uma certa forma, foram pensados dessa forma, né? Nova York, por exemplo, ela teve o primeiro elevador considerado seguro, com capacidade de transporte seguro, que é exatamente o que a gente usa até hoje, né? Tirando a tecnologia que foi adicionada, em 1857, quando a cidade atingiu 1 milhão de pessoas. Em 1857, nós estávamos saindo da independência da coroa portuguesa, para você ter uma ideia. Sim. Os caras já tinham 1 milhão de habitantes na ilha, né? E já tinham a verticalização com arranha-céus
para a época, né? Então, o que a gente entende é que tudo isso traz a gente para uma situação em que o planejamento ele realmente precisa acontecer, né? Por quê? Porque o investimento imobiliário ele precisa ser longevo. E para ele ser longevo, Ellen, ele tem que atender às demandas do futuro. Não precisa nem falar exatamente o que vocês fazem aqui, assim, com todo... Eles estão quanto tempo, assim? O que eles estão planejando? 20, 30 anos é o quê? Dubai 2040, Dubai 2050. Tá. Entendeu? Então, isso é um negócio que Aí, já está... Temos que colocar isso em prática por aqui também, né, Marcos? Isso realmente foi o que fez, assim, o meu coração pulsar. Né? Tá. Essa capacidade de olhar um pouco mais distante, né? E fixar um ponto, né? Fixar um ponto e a partir dali a gente seguir sempre ajustando o caminho, né? Lógico, num planejamento de 20, 30, 40 anos você sempre tem que ter um ajuste de rota. Um ajuste, né? E assim, eu tenho um caso, né? Meu filho, por exemplo, o Samuel, ele morou na Suíça, né? Então lá, assim, os caras decidem a nova ponte que vai precisar naquela região do país, 10 anos antes ela já está decidida, tá? Igualzinho aqui. Planejada, orçamento, entendeu? Com tudo definido. Né? Chegaremos lá, né? Isso, na Alemanha os jovens escolhem a profissão quando entram no ensino médio, às vezes até antes, né? Então essa capacidade de olhar para o futuro, fazer um planejamento, mesmo que ele tenha que ser ajustado, realmente é uma tendência mundial. Todas as cidades estão pensando mais longe, né? Porque realmente a gente precisa cuidar dos que estão vindo aí, né? Dos pequeninos. E falando em futuro do mercado, já que a gente pegou esse gancho aqui, você está um pouquinho por dentro dos NFTs, né? O Non-Fungible Token, que é essa modernização, aí tokenização do mercado imobiliário, que inclusive está presente no próximo lançamento da Vitacom, que é o On Jardins, que agora em março já chega no mercado, com uma possibilidade aí de cashback em NFT para os adquirentes. Uma outra hora a gente explica isso melhor, mas eu queria a sua opinião. Você acha que essa questão da tokenização, né, do NFT, isso pode ser considerado o futuro do mercado imobiliário? Tá, vamos lá. Isso é uma coisa bem interessante, porque na verdade existem práticas que nascem nas novas gerações e elas permeiam as gerações de idade mais avançada. Né? Então os NFTs, na verdade, eles tomaram uma escala muito rápida, né, de uma certa forma, e uma coisa muito importante. O importante num projeto de NFT é justamente o projeto em si, tá? Ele tem que ser muito sólido, tem que envolver marcas que ancorem o projeto, né? Isso é o que diferencia um NFT que valoriza e o que não valoriza, né? É a capacidade do projeto envolver marcas e pessoas, né, no mundo real, né, que promovem a solidez e a valorização. Então, eu acredito que vocês estão bem no caminho certo, né? Porque as NFTs que valorizam são os projetos bem elaborados, que envolvem grandes marcas, né? E temos também aquela possibilidade, o NFT é um mundo à parte, né? Em que realmente acontece as pessoas que saem do zero aos 6, 7, 8 dígitos do nada, né? Sim. Temos crianças. Que é o metaverso, que é essa outra coisa que vai estar conectando o mundo real ao mundo virtual, de certa forma. Óbvio que um passinho pequeno, né? No nosso caso é um cashback, então ainda não é uma compra via NFT, mas sim. É uma participação ali para fazer essa conexão entre essas dimensões, diríamos, né? E para você ter uma ideia de como isso está ficando muito sério, o princípio de um NFT ser um documento único, digital e com valor de mercado, né, ele já começa a chegar na base das pessoas, né, enfim, que usam os aplicativos de tal forma muito séria que hoje, por exemplo, a maioria dos aplicativos de edição, você não consegue mais printar uma foto e editar e republicar ela. Tá vendo? Ou seja, o valor de uma imagem digital como um documento único, né, ele chegou já nesse ponto de a maioria dos editores já não permitirem isso. Ou seja, a hora que você tenta abrir uma imagem printada na internet para fazer uma edição e talvez republicar isso numa rede social, o aplicativo já trava. Porque ele sabe que é um print. Né? Tá. Então, que é o blockchain por trás disso. Que é o blockchain por trás disso. Ou seja,
os NFTs realmente eles têm a capacidade de ser um documento único, né, e que pode possuir, né, ter um adquirente único. E se o projeto tem envergadura de mercado suficiente envolvendo o mundo real, envolvendo imóveis, tá, tende a crescer. E as pessoas mais jovens mergulharam nesse universo. São 3 coisas que se combinam muito: criptomoedas, NFTs e metaverso, tá? E games, tá? Games. São 3 bilhões de pessoas no planeta jogando alguma coisa, tudo isso interligado. As NFTs permeiam tudo isso daí também, né? E esse mundo está chegando para a gente agora de forma quase que assustadora, né? E as marcas que se antecipam com certeza saem na frente. Vamos conectar tudo isso. Muito bom. Tudo isso. Mas, Marcos, a gente está finalizando aqui, queria ficar muito mais tempo conversando com você, mas enfim, o nosso tempo é curto. E para finalizar, eu queria que você desse aquela dica, né, que o nosso telespectador aqui quer saber, para quem quer ficar por dentro do mercado de 2022, para quem quer ter dados, para quem quer se embasar, onde que essa pessoa pode procurar informação para saber qual caminho trilhar, o que que eu compro, o que que eu faço com a minha carteira, para onde é que eu vou, qual seria essa dica preciosa aí do mago do mercado imobiliário? Bacana. Olha, interessante acompanhar os números da demanda imobiliária, né? Hoje nós temos uma demanda realmente tão consolidada que a gente tem reserva de demanda para atravessar 2022, tá? Eu posso afirmar isso daí para você. Temos reserva de demanda para atravessar 2022, por quê? Porque ela nasce na biologia, nos ciclos da vida, né? E como eu já falei, nós temos uma taxa Selic que realmente equilibra o mercado, mas não afeta ele de forma a se tornar preocupante ou alguma coisa nesse tem uma sentido. quebra na velocidade muito grande de vendas, né? Então isso significa que os produtos mais eficientes, baseados nas expectativas novas e com longevidade do investimento, eles se sobressaem, né? Então é muito importante para as pessoas entender se o produto imobiliário que interessa para eles, seja para compra, para investimento, para moradia ou mesmo para parceria, então falando dos nossos amigos, parceiros, corretores de imóveis de todo o Brasil, se eles têm um projeto de longevidade, se esse produto atende às demandas do futuro e se posiciona de agora para o futuro, né? Porque muitas vezes os produtos nascem já olhando para trás. Sim. Né? Então isso é muito importante e é facilmente bem fácil de observar isso. Num breve posicionamento de rede social, você já consegue captar para onde o mercado está indo. Para onde o mercado está indo e se essa marca está atendendo essas novas expectativas. E quem conseguir acompanhar, então, esse futuro, que é um pouco de tudo que a gente falou aqui, você acha que essa pessoa vai estar mais preparada para adquirir ou investir no mercado em 2022? Exatamente. O produto imobiliário hoje, ele é um produto que tem que ser pensado com uma visão de futuro, sempre, né? Por quê? Porque tudo muda muito rápido e quem sai um pouco mais na frente atendendo as expectativas tem a capacidade de tornar esse produto muito mais interessante para quem adquire, investe, enfim, né? Ou seja, sempre tem que olhar para o futuro, que eu acredito que é uma coisa que a Vitacom faz de forma marcante e bem sólida, né? Perfeito. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por ter trazido tanto conhecimento aqui e a gente fica à disposição para, quem sabe, trocar muitas ideias aí ainda no futuro. Estamos sempre juntos, parceiros. Obrigada. Imagina. E se você gostou do bate-papo de hoje com o Marcos Araújo, o mago do mercado imobiliário, não deixe de acompanhar, porque isso é só o começo de tudo que vai acontecer aqui no All News 2022, nesse novo formato no YouTube. Para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos, se inscreva no canal, ative o sininho e, claro, não deixe de compartilhar. A gente te espera semana que vem. Tchau, tchau!